Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Guimarães, Fábio Camargo, auditor Sérgio Fonseca, procurador Gabriel Guileger, declara aberta a 16ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Em férias, auditor Tiago Pedroso. Submeto a ata número 15, de 9 de maio, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, para solicitar a inclusão em mesa de duas certidões liberatórias, 227.445, 322.626, ambas de 2007, a primeira do município de Palmital e a segunda do município de Serra Azul. Está devidamente anotado. Conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Comunicar que deferiu o sobrestamento do processo 931.548.16 na COFAP. Está anotado. Auditor Valadares. Nada a declarar. Já dizia Alfredo Buzaide. Com a palavra o senhor procurador Gabriel Guileger. Senhor presidente, para anunciar a devolução ao conselheiro substituto Sérgio Valadares dos autos 695.490/2010 e 389.870/2009. Está devidamente anotado. A palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes da Primeira Câmara, iniciou a pauta pelos protocolos de certidão liberatória 322.626/2007, interessado no município de Serra Azul. COFIN manifesta-se pelo indeferimento em função de pendência da agenda de obrigações. A COFIT diz, e a COFAP não apontam restrições, a não ser remissiva à Coordenadoria de Execuções, onde há pendências que não foram atendidas ou dependem ainda de ações executórias pelo ente. O Ministério Público manifesta pelo não acolhimento conforme os pareceres, e essa é a proposta de voto, senhor presidente, pelo indeferimento. Está em discussão. Aprovado. Também a proposta acompanha os pareceres pelo indeferimento na certidão 227.445/2017, município de Palmital, tendo em vista pareceres da COFIN e da Coordenadoria de Fiscalização e Transferência em Contratos, onde se apontam pendências em relação ao CIT e em relação também a dados da gestão fiscal. Por indeferimento, conforme pareceres do Ministério Público. Indeferimento. Na pauta, eu tenho processos de alerta 882.261/2016, município de Jataizinho, alerta do período encerrado em 30 de junho de 2016, em função de extrapolação de limites dos gastos com o pessoal, que foram confirmados, inclusive, pela municipalidade, que não apresentou qualquer manifestação, e a proposta acompanha os pareceres da COFIN e do Ministério Público de Contas pela expedição do alerta com determinações das vedações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aprovado. 182.611/2017, município de São Miguel do Iguaçu, também alerta período encerrado em 31 de dezembro de 2016, na qual se apurou o atingimento de 95% dos gastos com o pessoal. O município demonstra ter adotado algumas medidas de redução das despesas que não influenciam no período e nem os índices que não foram impugnados, a razão pela qual a proposta de voto acompanha os pareceres pela expedição do alerta com observação das vedações impostas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Senhor. Aprovado. 623/97/2017, município de Jaguapitã, também alerta, período encerrado de 30 de abril de 2016. Também, em razão da extrapolação do limite de gasto com o pessoal, o município intimado demonstra ter adotado algumas medidas de contenção, mas não foram impugnadas por parte, os dados deste período encerrado em 31 de dezembro. Então, a proposta acompanha os pareceres pela expedição do alerta, período encerrado em abril de 2016.
com as determinações das vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo alerta. Tenho prestação de contas e transferência voluntária ao município de Quitandinha, 121.324/2013, COFIT e Ministério Público manifesta pela regularidade com ressalva, essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade com ressalva do repasse feito à PAI de Quitandinha, nos termos dos pareceres, senhor presidente. Em discussão, aprovado. 663.895/2013, Copel Distribuição S.A., a proposta de voto acompanha os pareceres da COFIT e Ministério Público pelo encerramento do feito, tendo em vista ter havido a devolução do ressarcimento dos valores repassados de R$ 1.960. Encerramento, senhor presidente. Encerramento. Tenho a admissão de pessoal 597.079/2016, município de Cantagalo, COFAP manifesta pela legalidade e registro. Ministério Público, não se conformando com a Instrução Normativa 117/2016, manifesta-se pela necessidade de instrução, nova instrução do protocolado, e a proposta de voto, senhor presidente, já é posição consolidada nesta Câmara e também no Tribunal Pleno, pela legalidade e registro, conforme o COFAP. Legalidade. Senhor presidente, eu tenho 4 embargos declaratórios, 227.788/2017, interessado Fundo de Previdência e Servidores Públicos do município de Laranjal, 222.817, município de Queda do Iguaçu, 222.834/2017, município de Virmont, e 222.907/2017, Previdência Social dos Servidores Públicos de Palmital. Em todos esses embargos declaratórios foram propostos pelo Ministério Público de Contas em função do indeferimento da reinstrução do processo conforme Instrução Normativa 117/2016, aponta ao órgão ministerial que havia indícios de irregularidades nesses atos sujeitos a registros, por isso que propõe os embargos declaratórios. Com o devido respeito da posição do embargante, entendo que a matéria já foi decidida no despacho, na decisão, né, que determinou o registro dos atos de admissão, e também tenham sido enfrentadas no decorrer do processo, senhor presidente, que não houve nenhum indício suficiente relativo a estes processos que justificasse uma reinstrução, que é o que já temos ressalvado, que tanto o Ministério Público como o relator, havendo indícios de irregularidade, devem se aprofundar no processo, independente do escopo previsto na Instrução Normativa 117. No caso, mesmo que um dos processos foi apontado que em outro processo a empresa contratada para a organização de um outro concurso de outro município teria sido investigada. Eu não vejo aí uma relação específica com o processo desses que foram objeto de registro. Por isso que conheço dos embargos, senhor presidente, por tempestivo e legitimidade de parte, mas no mérito nego-lhe provimento. Está em discussão. Aprovado. Tem o relatório de inspeção 761/65/2011, Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu. Esse processo, o voto é um pouco longo, mas eu vou tentar fazer um relatório resumido. Se houver necessidade de esclarecimento na discussão, apontarei alguns fatos que foram questionados. Mas, basicamente, esse relatório foi feito e foram apontados, em período de 2009 e 2010, 4 achados, com exceção de diários, o achado número 1. Aqui já adianto, senhor presidente, que todos os vereadores justificaram e apresentaram os certificados de participação. Então, não vou me referir ao conteúdo das defesas apresentadas, que todas elas, dos vereadores também dos presidentes, limitaram-se a juntar os documentos que não foram juntados na fase de inspeção e comprovação das diárias, tanto que COFIN e Ministério Público manifestam pela regularidade desse achado, pela improcedência desse achado. Com relação ao achado número 2, a carta convite 01/2009 e 2/2010, que não continham descrições do objeto licitado, mas sim uma previsão genérica, e que essa descrição dos objetos dessa licitação, principalmente serviço de manutenção do parque de informática, teriam sido discriminados apenas no contrato, né? As defesas sustentaram
que haveria descrição adequada, tanto que se referia a alguns anexos, que não, na análise do edital, senhor presidente, acertadamente a COFIN e o Ministério Público, depois do exame das defesas, demonstraram que, efetivamente, o objeto só foi descrito de uma forma objetiva no contrato. No edital da carta convite não teria essa descrição, simplesmente genérica. E isso poderia ter ocorrido em violação ao princípio da vinculação edital e também da ampla competitividade. Com relação à previsão de prorrogação por 48 meses, aí haveria uma burla em relação à modalidade licitatória escolhida a carta convite, que, se possível, por 5 anos, iria para a tomada de contas, tomada de preço. Nesse achado, senhor presidente, eu vou tentar, não vou nem ler todas as defesas, que são muitas defesas e bastante argumentos, mas que foram devidamente abordados pela COFIN e o Ministério Público, efetivamente há essa descrição imprecisa. Em relação à prorrogação, não foi feita não foram executadas as prorrogações. Então, não há nenhuma ilegalidade praticada. Poderia haver uma inconsistência no edital, mas na prática não houve essa prorrogação. Então, é procedente também esse achado, parcialmente, e ao final eu vou referir quais são as sugestões e as penalidades que surgiram à apreciação do Tribunal Pleno. Com relação ao achado número 3, seria a questão da ofensa ao prejulgado 06, em relação à contratação de serviço de advogado e contador por cargo comissionado e também por terceirização. Houve as duas opções e as defesas se assentam no fato que um concurso público realizado em 2007 foi objeto de uma cautelar de suspensão das nomeações, inclusive não a exoneração, mas o afastamento daqueles que já tinham sido nomeados. Também uma ação civil pública que foi interposta, que ainda está em andamento. Inclusive, pudemos confirmar isso no sistema de processo judicial e o processo ainda não foi solucionado. Os pareceres, nesse particular, eles sustentam que, mesmo assim, houve a irregularidade e a ilegalidade. Com relação ao achado número 4, seria um fracionamento indevido de contratação de serviços. Com relação a esse último item, senhor presidente, tanto a COFIN como o Ministério Público, após várias juntadas de documentação e etc., entendem que efetivamente houve esse fracionamento, mas que poderia ser atribuído, e efetivamente foi, ao mau planejamento da contratação do serviço da Câmara em relação à assessoria contábil. Com relação aos serviços, efetivamente eles foram prestados, senhor presidente, então não há nenhum dano a ser apontado. Na realidade, o que existe, isso eu fiz no voto, até como recomendação, senhor presidente, ao gestor da Câmara, e fiz um comparativo entre, no caso, a contratação dos assessores contábil e advogado por cargo comissionado e por terceirização. Em termos econômicos, eu não estou entrando aí no critério de discricionariedade, já que, com relação ao motivo da terceirização da contratação, existia, em função do fato judicial ainda não resolvido. Que a opção pelo terceirizado seria mais econômico do que a contratação em cargos comissionados. Então, fizemos uma comparação em 4 quadros entre o valor da remuneração com os encargos e o valor da contra a prestação de serviço com encargos. A opção mais econômica seria a terceirização e não a manutenção de cargo comissionado e outro serviço complementar com os serviços de contratação. Por essas razões, bem resumidas, a proposta de voto, acompanhando parcialmente os pareceres, é pela irregularidade das contas. Eu não vou nem julgar irregular as contas, porque não foram transformadas em tomada de conta extraordinária, né? Mas pela irregularidade do achado, né,
número 2, com relação à contratação, objeto, né, da licitação não definido, ou seja, genérico, com aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 3, a linha D, da Lei Complementar 103, ao senhor Antônio Luiz Bendo, também o senhor Antônio da Silva, também a mesma multa prevista aqui, esse objeto aqui não participou da licitação, é só da contratação dos assessores. Nós já tivemos duas gestões, 2009 e 2010. Julgar regulares a questão das diárias, que foram devidamente comprovadas, apresentar recomendações em relação à acumulação de contratação de agentes comissionados com terceirizados, em função desta economicidade, que é como recomendação. Ao senhor Antônio da Silva, a multa prevista no artigo 87, inciso 3D, em razão da observância aos ditames da Lei 8666, nos atos de dispensa 04/2010 e carta convite 01/2010. É o breve relatório com a proposta de voto também resumida, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Está se falando, senhor presidente. Desculpa, senhor procurador, tem a palavra. Senhor presidente, eminente conselheiros, componentes da primeira Câmara, a preocupação do Ministério Público em relação à contratação dos serviços terceiros, para além da imposição do entendimento já fixado nesta Corte no pré-julgado número 6, é o notório descumprimento do artigo 39 da Constituição Estadual. Constituição Estadual, cujo trecho se aplica a todos os municípios e, no caso, também ao Legislativo Municipal, é explícito ao consignar que é vedada a contratação de serviços terceiros para a realização de atividades que possam ser regularmente exercidas por servidores públicos. Aqui, no caso, nós temos uma contratação que vai atender especificamente aos interesses da administração da Câmara Municipal, mas não ao interesse de todos os vereadores no atendimento, na assessoria jurídica, na assessoria contábil, via de regra. Aqui nós estamos falando especificamente da assessoria jurídica, né? Então, para além das questões que foram evidenciadas nesse processo em relação à economicidade, o que me parece é que estamos tendo reiteradamente infrações à norma constitucional. Embora deva reconhecer que o dispositivo 39, que estou citando aqui na Constituição Estadual, ele não foi objeto de abordagem explícita na instrução do feito. Mas a preocupação que eu tenho é de mantermos uma coerência com os nossos entendimentos na linha daquilo que o pré-julgado já vem cristalizando, né? O que nós estamos percebendo é que, com o passar do tempo, está havendo uma certa flexibilização do entendimento cristalizado no pré-julgado número 6, e nos preocupa porque, a partir de uma sequência de precedentes, de repente nós não aplicaremos mais pré-julgado número 6 em nenhum expediente. Então, apenas esta preocupação que eu gostaria de externar, mas entendo o posicionamento do eminente relator no sentido, na análise da economicidade feita. Só um esclarecimento também ao Ministério Público. Na realidade, eu faço questão de frisar no voto que existiu um motivo para a terceirização ou comissionado, que é o impedimento daqueles que foram nomeados de exercer as funções em função de cautelares da ação civil pública interposta. Eu só fiz a questão da economicidade, que é diante do qual poderia ter uma outra opção, que seria mais econômica se tivesse feito um planejamento, tal qual não existiu também no achado número 4, que é o fracionamento, ou seja, a questão do planejamento. Então, eu não estou flexibilizando o pré-julgado 06, embora em alguns casos eu sei que eu também flexibilizo, quando eu aplico a norma
geral do prejulgado ao fato concreto, ser na prestação de contas, na tomada de contas. Então, só o esclarecimento que aqui existiu, na minha avaliação, o motivo para a terceirização. Conselheiro Fábio. Senhor presidente, se não tiver objeção, eu vou solicitar a vista do processo. Não havendo objeção, vistas ao conselheiro Fábio Camargo. 277.623 de 2015, município de Paranaguá. É também um relatório de inspeção, senhor presidente, na qual envolveu aqui uma atuação da Diretoria de Controle de Dados Pessoal no município de Paranaguá, em função que desde 1995, senhor presidente, grande número de servidores, a admissão não tinha sequer sido encaminhada ao tribunal. Então foi feito esse relatório de inspeção, foi intimado o prefeito, o senhor Edson de Oliveira Kirsten, para promover todas aquelas regularização, né? Ocorreram algumas manifestações, juntadas de documentos, informações que teriam sido adotadas as providências devidas. Ao final, a COFAP pede a aprovação do relatório de inspeção, mas também, e o Ministério Público também vai nessa linha da aprovação do relatório. E também, nós vamos de 95 a 2014, né? Faço também no voto, senhor presidente, um apanhado em relação das 4.000 e poucas, 4.100 admissões que não foram encaminhadas, foi encaminhado para o município 3.255, ou seja, restou ainda 954 admissões sem o registro nesta corte. Estamos falando de um gestor que pegou desde 95 para regularizar uma situação de 95 até 2014. Posso pressupor a falta de logística e de tempo e o volume de trabalho no período que foi indicado pelo tribunal para reunir todas essas admissões e encaminhar. De qualquer forma, senhor presidente, acompanho parcialmente os pareceres do Ministério Público e da COFAP e proponho, além da aprovação, né, a aplicação de multa prevista no artigo 87.2A da Lei Orgânica ao senhor Edson Oliveira Kirsten, em referência aos processos de admissão não enviados a esta Corte, nos moldes apresentados em parecer 8263 de 2016. Multa administrativa prevista no 87.1b da Lei Orgânica deste Tribunal, ao senhor Edson Oliveira Kirsten, por deixar de atender determinação neste protocolado. Né? Determinar ao município de Paranaguá que protocole junto a esse tribunal no prazo de 60 dias, improrrogável 60 dias, documentos relativos às admissões oriundas dos concursos públicos e testes seletivos mencionados no parecer 8263 de 2016, cientificando-se o município que, em caso de cumprimento, será aplicada ao responsável uma multa administrativa prevista no artigo 87.2A da Lei Orgânica desse tribunal para cada processo de admissão não enviado a esta Corte, e uma multa administrativa prevista no artigo 87.1b para cada processo de também não enviado a esta Corte. Determinar ao município de Paranaguá que alimente o sistema SIM-AP no prazo de 60 dias, sob pena das sanções previstas na Lei de Responsabilidade, na Lei Complementar 113. São as propostas de aplicação de multa e determinações. Está em discussão. Eu vou acompanhar Vossa Excelência, conselheiro Fernando, mas apenas faço uma observação que é colocada no voto. Desde 95, que eu me lembre, ou estou me lembrando, 3 aí já faleceram, não é? Sim. E aquele que teve menos tempo no comando da prefeitura é o que está sendo penalizado. Mas, de qualquer maneira, vai ter a sua argumentação, mas este último prefeito, o prefeito faleceu no final do mandato, já teve 1 ano e meio, me parece. Esse Kirsten? Sim. Anterior. Ele era o vice e assumiu com a morte do prefeito. Uma das multas, presidente, é apenas por não cumprir uma determinação neste processo. Né?
Então, eu fiz aquelas considerações para aliviar um pouco as responsabilidades previstas em toda, considerando até esse período de quase 11 anos, né, 12 anos, sei lá quanto. Mas está em discussão, então está aprovada a proposta. Tem a prestação de contas anual 210.930 2016, Fundo de Previdência Municipal de Pinhão, exercício 2015. Proposta de voto: acompanha os pareceres da COFIN pela regularidade das contas, senhor presidente. Responsabilidade da senhora Solange de Fátima Druchac. Não acompanha o Ministério Público em função da insistência e da inviabilidade da análise das contas, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. E vou aproveitar, senhor presidente, eu sou um pouco crítico em relação a alguns processos, mas tenho que ser justo e aproveitar a presença do doutor Gabriel em relação ao elogio que fiz ao parecer dele em off, vamos dizer assim, e faço pessoalmente. Nesse processo, embora não concordando com o escopo, o doutor Gabriel tem ressalvado, ele tem acompanhado os pareceres da COFIN, quando existe o motivo evidente, né? Mas tem ressalvado que se reserva no direito de, em outros processos, examinar questões que não foram tratadas da prestação de contas em função do escopo reduzido. Eu acho que é uma proposta coerente e que não cria incidentes processuais que vai e volta para a manifestação de mérito do Ministério Público e não há ainda uma solução processual sem esse incidente. Então, parabéns. A solução dada que resguarda a autonomia funcional e a posição do parquet. Na sequência, eu venho o 254.503 de 2016, Câmara Municipal de Mato Rico, contas de senhor Geraldo Bosque, e a proposta de voto acompanhando os pareceres parcialmente da COFIN do Ministério Público é pela regularidade das contas do senhor Geraldo Bosque, presidente da Câmara de Mato Rico, exercício 2015, aplicando-se a multa ao responsável por alimentação do CIEM fora do prazo regulamentar prevista a multa 87.3b da Lei Complementar 113. A minha divergência é em relação à ressalva. Entendo que o atraso do CIEM não é caso de ressalva das contas que foram prestadas, né? O atraso não significa uma ressalva da conta, e sim uma sanção administrativa. Está em discussão, aprovado. Tem a prestação de contas do Poder Executivo Municipal, município de Flórida, protocolo 225.603, 2014, contas de 2013, responsabilidade da senhora Rosiméria Aparecida Molina. No primeiro análise, a COFIN apontou 6 inconsistências que foram, ou tentaram se justificar a senhora Rosemaria, responsável pelas contas. Ao final, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal detectou, além de algumas irregularidades que foram sanadas, detectou outra impropriedade, que foi também objeto de novo contraditório. A interessada, que assim exerceu, apresentou suas justificativas. COFIN acolheu a mencionada conclusiva parcialmente as razões e justificativas apresentadas e documentos apresentados pela interessada. O Ministério Público vai na mesma linha, mas mantém a irregularidade das contas. Com relação à análise que faço de todas as questões, senhor presidente, a ausência de controle interno e a ausência de parecer de controle interno foram regularizadas. A ausência de relatório de funcionamento da unidade de controle interno também regularizado. Isso são os pareceres uniformes. Diferença de registros de transferências constitucionais também regularizados. Dados do balanço patrimonial e contabilidade e do CIEM também regularizado. Falta de repasses patronais do INSS regularizado. E a questão que ficou a única pendente é o exercício do controle interno por servidor comissionado e não servidor efetivo ou com função gratificada. Entendo, senhor presidente, que neste caso, como os demais que já sustentei, sendo a única irregularidade, exercício por cargo comissionado, onde foram apresentados os relatórios, todos os relatórios do controle interno, demonstra a existência de um sistema de controle interno, entendo que seria o caso de ressalva e não de irregularidade das contas. E essa é a proposta de voto, para a expedição de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas da senhora
Rosemary Lavignoli Molina, prefeita de Flora, exercício 2013, ressalvando o desempenho de atividades de controle interno por servidor ocupante de cargo em comissão. Determino que no prazo de 60 dias, sob pena de multa administrativa e instalação de tomada de contas, seja demonstrada a regularização do seu sistema de controle interno. Senhor presidente, eu estou mantendo essa determinação e recomendação em atenção aos julgados dessa Câmara e do Tribunal Pleno. Estou me reservando também no direito de revisar algumas questões do controle interno, principalmente municipal. A questão do cargo comissionado, a questão até se tem que ter uma unidade de controle interno, mas e sim um sistema de controle interno, daí estaria prejudicado a exigência de um controlador exclusivo para uma Câmara, tamanho do município de Flórida, Barracão, Barra do Jacaré, que são pequenos. Independente, faço uma interpretação do artigo 31 da Constituição, que não vejo ali a necessidade de uma unidade, e sim integrar o sistema de controle interno. Então, mas mantenho ainda as determinações com base nas decisões desse tribunal, senhor presidente. Está em discussão, senhor procurador. Senhor presidente, relator, apenas uma consideração, não uma questão objetiva, mas a propósito da possibilidade de reflexão. Tem se trabalhado muito com a ideia do paralelismo com a questão da União, em que a Controladoria Geral da União equivale a um cargo de ministro, né, e tem toda uma estrutura de servidores efetivos abaixo que realizam de fato o trabalho. Me parece que nós temos que ter um certo cuidado nesta interpretação do paralelismo, porque nós não podemos considerar que um gestor municipal, que um secretário municipal do município de Flórida tenha uma equipe similar à da AGU, pela simples ausência de auditores técnicos concursados, né? Então, seria possível, sim, a estruturação no município, a exemplo do porte de Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, uma estrutura de controle interno com status de secretaria municipal, desde que houvesse abaixo deste gestor, controlador interno, uma estrutura de profissionais concursados, né? No município de Flórida, houve a tentativa de designação de um servidor efetivo, mas não específico da função. Ele poderia ser o controlador sem nenhum problema, dentro da linha de que o tribunal já vinha decidindo. Então, apenas esta reflexão que eu trago, porque ao fazermos um paralelismo com a possibilidade de ter um comissionado gestor do órgão, é preciso aferir se de fato há embaixo uma estrutura correspondente. Na verdade, eu compartilho a mesma posição do Dr. Gabriel. Eu entendo que a simetria pura e simples não se aplica, tem que ter uma estrutura. O que eu questiono, Dr. Gabriel, isso é para refletir, é que não vejo na Constituição Federal que a Câmara, seja de qualquer tamanho, ela seja obrigada a ter uma unidade de controle interno. Então, são questões aí que o tribunal não aceitou minha opinião até agora, mas eu sou meio insistente, né, doutor Nestor? Vou tentando, vai que um dia se muda, né, o entendimento. Mas, enquanto isso, eu estou mantendo a decisão do tribunal. Tenho na sequência 272-342 de 2014, município de Assis Chateaubriand, COFIN e Ministério Público, após toda a tramitação, inclusive até a diretoria de controle de obras, foi verificar uma obra paralisada e verificou que já está em andamento, inclusive foi adotado medidas judiciais contra a empresa que não executou a obra, propõe a irregularidade das contas com aplicação de multa. Mas a única questão que ficou pendente foram questões da publicação do balanço patrimonial sem assinatura. Primeiro veio sem assinatura, depois veio com só assinatura digital, e veio com as assinaturas sem faltando do contabilista e do responsável pelo controle interno. Depois veio a publicação. Se entendeu que a publicação está ilegível. Nenhuma das outras questões foram objeto de macular as contas como um todo. Vejo que só a questão formal da publicação do balanço ilegível não seria motivo único, hábil, a opinar, emitir uma decisão opinativa de irregularidade das contas. Então, nesse particular, divirjo dos pareceres quanto à conclusão, adotando toda a fundamentação para considerar sanadas algumas irregularidades e considerar também que, neste caso específico, vale a ressalva e não a irregularidade em relação do balanço, seria expedição de parecer prévio recomendando a regularidade das contas do senhor Marcel Henrique Miqueleto, prefeito de Assis Chateaubriand, exercício 2013, ressalvando, porém, a questão do balanço patrimonial
e pagamentos de multa que somam 2017 ao INSS, decorrentes de atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias, que estou determinando ao responsável a recomposição aos cofres municipais deste valor, devidamente atualizado. E depois, com o trânsito julgado, para inclusão nos registros competentes para fins de execução. É parecer prévio nesse sentido que recomendo, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tenho 225.171/2016, município de Sertaneja, prestação de contas de exercício 2015, responsabilidade da senhora Magda Brunieri Hett. A proposta de voto acompanha os pareceres da CUFIM e Ministério Público quanto à materialidade, ou seja, quanto aos motivos de regularização das inconsistências ou da prestação de contas, emitindo parecer prévio recomendando a regularidade, não aceitando apenas a ressalva, entendendo que o atraso de encaminhamentos do SIM-AM não seja a ressalva e sim a aplicação da multa prevista no artigo 87.3b à senhora Magda Brunieri Hett. É opinativo que recomendo que seja aprovado, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Da mesma forma, não concordando com a ressalva pelo atraso do SIM-AM e propondo o parecer prévio pela regularidade das contas, do senhor Guimerson de Jesus Súbitil, prefeito de Sapopema, exercício 2015, conforme protocolado 243.730/2016, aplicando-se a multa prevista no 87.3b da Lei Complementar 103, em função do encaminhamento do SIM-AM fora do prazo regulamentar, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 279.878/2014, município de Manfrinópolis, contas apresentados pelo senhor Cláudio Gubert, exercício de 2013. Na primeira análise foram apontadas 9 inconsistências que foram devidamente ou foram objeto de defesa apresentado pelo interessado. Coordenadoria de Fiscalização Municipal acatou parcialmente alguma justificativa, mas detectou impropriedade oriunda da defesa em outro item. Foi promovido nova diligência para com atendimento ao devido processo legal, que foi exercido pelo senhor Cláudio Gubert. Ao final, a CUFIM manteve o opinativo pela irregularidade das contas, embora tenha aceitado várias dos saneamentos propostos pela defesa, e o Ministério Público vai na mesma linha. Em relação ao voto, senhor presidente, entendo que as diferenças nos registros de transferências constitucionais foram saneadas, ou seja, a ausência de contabilização, mas não houve nenhum desvio de recurso, nem prejuízo à aplicação dos índices na área da educação e saúde, e esses pareceres propõem a conversão em ressalva, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente. A falta de repasse às contribuições patronais ao INSS, os documentos foram insuficientes para demonstração, mantém-se a irregularidade, conforme os pareceres. Fonte de recurso com saldo a descoberto, ausência de balanço patrimonial, recolhimento em atraso ao INSS, não, os dois, tirando esse último, as duas primeiras foram sanadas, esta não foram comprovadas, o seu recolhimento em atraso ao INSS, não foi demonstrado o ressarcimento de multas e juros e também o correto atendimento às contribuições em atraso. As demais questões da assessoria jurídica, ausência de resolução ao parecer do Conselho Municipal de Saúde, Educação e do Fundeb e o relatório de controle interno foram sanadas. Então, senhor presidente, nessa fundamentação, a proposta que faço, acompanhando os pareceres, é pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do senhor Cláudio Gubert, prefeito de Manfrinópolis, exercício de 2013, em razão da não comprovação de repasse das contribuições patronais de vida e também recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso ao INSS, apondo-se ressalva em relação à ausência de contabilização de recursos da cota parte do FPM, PVA e Fundeb. É só o registro, não é só a contabilização que foi ausente. Também determino a imputação de débito ao senhor Cláudio Gubert,
relação aos gastos de multas e juros decorrentes do pagamento de contribuições em atraso, a serem apurados em liquidação desta decisão, aplicando-se a multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º, também ao senhor Cláudio Gubert. Está em discussão. Aprovado. Senhor, acredito que esgotei a minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e todo outro pleno. E hoje eu demorei mesmo 40 minutos. Agradeço a Vossa Excelência. Quero aproveitar a oportunidade para comunicar sobre o estamento do processo 262.193.14 na COFIN. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Demais membros que compõem essa primeira Câmara. Eu inicio a pauta por um alerta, o 199.6317, instaurado em face do município de Planaltina do Paraná, por haver sido constatada a execução de despesas com pessoal em percentual superior a 90% do limite estabelecido pela Lei Complementar 102.000. Confio o Ministério Público de Contas pela expedição do alerta e é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte também um alerta, 198.631.17, instaurado do município, instaurado em face do município de Formosa do Oeste, mas aí por haver constatado execução de despesas com pessoal em percentual superior a 95% do limite estabelecido pela Lei Complementar 102.000. Confio o Ministério Público pela expedição do alerta e é assim que eu voto com as restrições do artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000. Está em discussão. Aprovado. Os seguintes processos de alerta foram instaurados em duplicidade, em razão pela qual, acompanhando as manifestações uniformes da COFIN do Ministério Público de Contas, voto pelo encerramento dos feitos. São eles 269.46617, município de Tunas do Paraná, 269.49017, município de Jacarezinho, 269.95417, município de Tamboara, 270.00617, município de Sapopema. Todos já haviam sido emitido o alerta, senhor presidente. Aprovado. Processo 617.00216, solicito o adiamento. Adiado. Processo 198.49216, é uma prestação de contas anual do Fundo de Previdência Social do município de Nova Prata do Iguaçu, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Albaride Almeida. Confio o Ministério Público de Contas foram pela regularidade das contas com ressalva, diante do atraso de 33 dias na entrega do mês 13 dos dados de encerramento do Sistema de Informação Municipais acompanhamento mensal, sugerindo a aplicação de multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 113 do 5. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas com ressalva e aplicação de multa. Acompanho o entendimento da unidade técnica do Ministério Público de Contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 262.810.17, é uma certidão liberatória. Eu solicito a retirada de pauta. Solicito a retirada de pauta, senhor presidente. Está retirado. Processo 150.206.16, é uma prestação de contas anual do Poder Legislativo do município de Santo Antônio do Caiuá, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Benedito Cardoso. Confio o Ministério Público pela regularidade das contas, é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 355.059.16, eu solicito a retirada de pauta, pois o processo foi colocado equivocadamente no processo do pleno, senhor presidente. Está retirado. Processo 251.091.16, é uma prestação de contas do Poder Legislativo de Uniflor, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Pedro Carlos Ferreira de Melo, COFIN pela regularidade das contas, Ministério Público pela irregularidade das contas, diante do indeferimento do seu pedido de acesso ao SINAM. Conforme a precedência desse colegiado, acompanho a instrução técnica pela regularidade das contas. Em discussão. Aprovado. Por fim, 270.061.16, também uma prestação de contas do Poder Legislativo do município de Piraí do Sul, exercício financeiro do 15, de responsabilidade do senhor Luciano de Jesus Solec. Confio o Ministério Público de Contas pela regularidade das contas e eu acompanho. Senhor presidente, eu agradeço. Eu posso? Obrigado, senhor presidente. Obrigado.
Concedo a palavra à Sua Excelência. Obrigado, comandante. Estava desligado o nosso microfone. E concedo a palavra à Sua Excelência, o auditor Sérgio Fonseca. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, senhoras e senhores. Inicio pelo processo 186-14609, que trata de prestação de contas de responsabilidade da senhora Elisete Tedesco Crespilho, presidente da Associação Faça uma Criança Feliz, de Londrina, no exercício de 2008, em razão de termos de cooperação técnica 3 de 2005, 65 de 2007, 93 de 2008, celebrados com o município de Londrina, no valor total de R$ 188.561,98, tendo por objeto o atendimento às crianças matriculadas na entidade. Foram, então, o total dos três termos, R$ 188.561,98. Conclusivamente, após análise das justificativas apresentadas, a Diretoria de Análise de Transferências e o Ministério Público manifestam de maneira uniforme no sentido de que o Tribunal julgue as contas irregulares em razão dos seguintes fatos. 1. Ausência de documentos relativos às obras realizadas objeto do convênio 93/2008, inclusive certidão negativa de débito específica. 2. Ausência de retenções previdenciárias sobre os pagamentos realizados à empresa executora das obras objeto do termo de convênio 93/2008. E 3. Ausência das conciliações bancárias necessárias para justificar as divergências nos saldos do convênio 65/2007. Eu já havia incluído na pauta da primeira Câmara, então com uma composição diferente dessa, esse processo, quando houve uma discussão a respeito da possível subsidiariedade do município em relação aos débitos previdenciários. E também uma discussão sobre o julgamento das contas, se deveria ser da pessoa jurídica da associação ou da presidente. A questão que me pareceu mais relevante, do ponto de vista prático, era haver ou não a subsidiariedade. Eu retirei, então, o processo de pauta, ainda no ano passado, em outra composição da primeira Câmara, e pelo que verifiquei, na verdade, não se aplica a subsidiariedade, uma vez que a associação é uma pessoa jurídica de direito privado e a obra que foi executada é dela. Então, senhor presidente, entendi, então, concluindo, que não se aplica a jurisprudência do tribunal que determina que, para a regularidade das contas, é obrigatório, para regularidade ou regularidade com ressalva, é obrigatório a apresentação dessas certidões negativas, conforme decidido pelo tribunal na uniformização de jurisprudência, objeto do acórdão 136506. Então, senhor presidente, com essas considerações, eu creio que, não havendo questionamento sobre a execução da obra e do serviço, é possível a regularidade com ressalva, uma vez que a divergência de valores apontada, no que se refere à apresentação dos cheques e extratos bancários, a diferença foi de R$ 1.143,39. O responsável afirmou que a divergência se referia a cheques emitidos e não compensados até 31/12/2008, apresentando cópias dos relatórios de execução. Entretanto, a Diretoria de Análise de Transferências continua entendendo que não eram suficientes os documentos, mas eu pondero que esses R$ 1.143 correspondem a apenas 0,6% do total repassado, dos 188 mil e fração, de forma que proponho ao colegiado que julgue as presentes contas regulares com ressalva. Em discussão, pela aprovação. Senhor presidente, os processos seguintes são todos relacionados à Instrução Normativa 117/2006, questionadas pelo Ministério Público, e seguindo, então, a jurisprudência, eu relato em bloco e proponho a legalidade e registro das admissões nos seguintes processos: 560.416.11, 261.924.13, 423.670.15, 883.779.15 e 281.969.16. Pela aprovação. Senhor presidente, os processos que me foram devolvidos hoje, eu solicito que permaneçam adiados, os demais permaneçam adiados, agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da pauta que me foi confiada. Tenho 598.256.15, Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território Regional da Bacia do Paranapanema.
Tomada de contas ordinária, exercício 2014, COFIN e Ministério Público opinaram pela procedência da tomada, com devolução de R$ 516.170,63. Devidamente citado, o interessado não apresentou qualquer argumento justificador para a falta de apresentação das contas. Aí faço alguns comentários. Demonstro que há claro dever de prestação de contas da entidade, até porque se trata de um consórcio público que recebe prestações pecuniárias dos participantes, neste caso, Carlópolis, Guapirama, Jacarezinho, Joaquim Távora, Ribeirão Claro e Santo Antônio da Platina. Não houve a prestação de contas, portanto, pela procedência, julgando irregulares as contas de Geraldo Maurício Araújo, determinando-se a ele a devolução de R$ 516.170,63 com correção. Está em discussão pela aprovação. Contas de transferência, Sistema CIT, 806.528,12, Curitiba, 865.044,12, Maringá, 865.486, Instituto de Desenvolvimento de Londrina, 106.856,13, município de Rio Negro, 424.165,13, município de Ponta Grossa. Todos eles manifestações de regularidade com recomendações e ou ressalvas, e esta é a proposta do relator. Em discussão pela aprovação. O protocolo 115.810, também transferência celebrada entre o município de Tibagi e a Associação Habitação Popular de Tibagi, em decorrência do termo de convênio 18/2014, valor R$ 154.000. Objeto, repasse financeiro para aplicação em despesas de custeio, despesas de pessoal, aquisição de materiais de construção, serviços de terceiros, pessoa jurídica e demais conforme plano de aplicação. A COFIT pela irregularidade, em razão de pagamentos realizados em favor de fornecedores que constituem própria parte do acordo de transferência. O valor R$ 11.577,71 e ainda há recomendações da COFIT. Ministério Público acompanhou. Foram realizados pagamentos em favor de Silmara Fernandes, presidente da entidade, e de Laércio Aleixo, responsável técnico da associação, no montante de R$ 11.577,71, em violação ao disposto no artigo 18, parágrafo 3º da Resolução 28/2011. Oportunizado contraditório, a responsável não apresentou qualquer resposta conforme atesta a certidão acostada à peça 26 dos autos. Assim, voto pela irregularidade das contas de transferência voluntária, determinando o recolhimento parcial dos recursos repassados no montante de R$ 11.577,71 de forma solidária pela Associação da Habitação Popular e pela senhora Silmara Fernandes, presidente à época dos fatos, em razão de pagamentos em favor de fornecedores que constituem própria parte do acordo de transferência. Está em discussão, está aprovado. Embargos de declaração, opostos por Luiz Roberto Pugliese, em face do Acórdão 1142/17 da Primeira Câmara, que aprovou o relatório de auditoria sobre procedimentos de execução de obras e serviços de engenharia no município de Arapongas, exercício 2008. Alega-se a necessidade de esclarecimentos acerca do papel do recorrente na responsabilização que apresentou o acórdão. Requereu também complementação da decisão para que computasse as áreas de escape no cálculo total no montante devido, o que certamente diminuiria o valor apurado por este tribunal.
O acórdão embargado determinou restituição do montante de R$ 271.155,32 pelo recorrente, pois realizou pagamentos a maior na execução do contrato de revitalização, restauração e duplicação da rua Rouxinol. Não é possível inferir, depois de alguns comentários, novo valor de restituição, já que a instrução realizada pela unidade técnica foi completa e abarcou todos os fatores envolvidos na obra questionada nos autos. A contradição apontada nos embargos também não deve prevalecer. Assim, a proposta pelo conhecimento e não provimento. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 273.021.17, embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Contas, Primeira Câmara, que julgou pelo registro de admissão de pessoal apresentada pelo município de Prudentópolis. Sustenta-se a necessidade de complementação do acórdão acerca das limitações à atuação do Ministério Público, presentes no artigo 2º da Instrução Normativa 117/2016, o que teria inviabilizado a análise dos autos de admissão de pessoal. O procedimento apresentado cumpriu todos os requisitos documentais previstos nas normas do Tribunal. O recorrente limitou-se a questionar normas de regência da documentação. Assim, proposta do relator, conhecimento e não provimento. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 246.821.14, município Rio Branco do Ivaí, e a entidade é a Câmara Municipal deste município. Exercício 2013. A COFIN pela irregularidade, falta de encaminhamento do balanço patrimonial, relatório de controle interno não apresenta conteúdos mínimos prescritos pelo Tribunal. O Ministério Público acompanhou a diretoria, a proposta do relator também acompanha, irregularidade das contas da Câmara Municipal de Rio Branco do Ivaí, 2013, responsável Vilmar Carolus, aplicando-lhe a multa do 87, parágrafo 4º, em razão da irregularidade. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 262.495.14, Secretaria Municipal de Saúde de Campo Largo, 2013, COFIN pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta também é a proposta do relator, que está em discussão e está aprovada. Protocolo 282.356.14, Fundação Centro Universitário de Mandaguari. Exercício 2013, COFIN pela irregularidade, em razão da contratação de assessoria jurídica, em desacordo com o pré-julgado 6 do Tribunal. O Ministério Público acompanhou. Faço também observações quanto à regra constitucional que observa a realização do concurso público. A entidade não logrou êxito em demonstrar que os serviços prestados pela advocacia são de natureza singular. Assim, pela irregularidade das contas da Fundação Centro Universitário de Mandaguari, 2013, responsável Ivan Carlos de Moraes, aplicando-lhe a multa do 87, parágrafo 4º, em razão da irregularidade. Está em discussão, está aprovado. 261.410.16, Câmara Municipal de Marilena, 2015. COFIN regularidade com ressalva, houve atraso, Ministério Público acompanhou, relator também acompanha, regularidade com ressalva, multa ao senhor Sérgio Saraiva Muniz, multa do 87.3b, em razão do atraso verificado. Está em discussão, está aprovado. O 355.628.16, estou solicitando retirada de pauta, trata-se de competência do Pleno. Está retirado.
277.972,14, município de Prudentópolis, 2013, COFIN, pela irregularidade das contas, em razão da falta de encaminhamento de informações e documentos relativos a contribuições recolhidas em atraso ao INSS, assim como pela ocorrência de danos ou encargos ao erário pelo recolhimento em atraso. Ministério Público também é pela irregularidade. Faço também algumas observações, acompanhando o que disse a COFIN e o Ministério Público, propondo a irregularidade das contas do município de Prudentópolis 2013, determinando devolução de 20.420,49, proveniente do recolhimento de multa e juros por atraso no pagamento de contribuições previdenciárias pelo senhor Gilvan Pisano Agiberti aos cofres do município de Prudentópolis. Está em discussão a proposta. Está aprovada. A palavra está livre. A próxima sessão desta primeira Câmara, 23 de maio, terça-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.